Imagine uma mulher tão audaciosa que os nazistas a apelidaram de o Rato Branco. Uma espiã tão habilidosa que se tornou a pessoa mais procurada da Gestapo durante a Segunda Guerra Mundial. Uma heroína que liderou 7.000 guerrilheiros contra 22.000 soldados alemães e saiu vitoriosa. Parece ficção, não é? Mas esta é a história real de Nancy Wake, a espiã que se tornou o pesadelo dos nazistas. Neste vídeo, você descobrirá como uma jovem jornalista se transformou em uma das agentes secretas mais letais da história, e por que sua coragem ainda inspira pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada eletrizante pelos bastidores da resistência francesa e descubra o segredo que fez Nancy Wake se tornar uma lenda viva. Narrador: mas antes de mergulharmos na incrível história de Nancy Wake, você já se perguntou como seria viver uma vida dupla, arriscando tudo pelo que acredita? Pois é exatamente isso que nossa heroína fez. E o mais surpreendente, ela não tinha nenhum treinamento militar quando começou. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como Nancy desenvolveu habilidades que fariam James Bond parecer um amador. E acredite, o que está por vir é ainda mais impressionante do que você pode imaginar. Mas antes de mergulharmos na incrível história de Nancy Wake, você já se perguntou como seria viver uma vida dupla, arriscando tudo pelo que acredita? Pois é exatamente isso que nossa heroína fez. E o mais surpreendente, ela não tinha nenhum treinamento militar quando começou. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como Nancy desenvolveu habilidades que fariam James Bond parecer um amador. E acredite, o que está por vir é ainda mais impressionante do que você pode imaginar. Nancy Grace Augusta Wake nasceu em 30 de agosto de 1912, na Nova Zelândia, mas foi criada na Austrália. Desde cedo, ela demonstrou um espírito aventureiro e uma determinação feroz. Aos 16 anos, fugiu de casa e trabalhou como enfermeira. Com o dinheiro que economizou, viajou para Nova York e depois para Londres, onde se formou jornalista. No início dos anos 1930, mudou-se para Paris, onde testemunhou o crescimento do nazismo na Europa. Em 1935, durante uma reportagem na Alemanha, Nancy viu judeus sendo espancados nas ruas de Viena. Essa experiência a marcou profundamente e plantou as sementes de sua futura resistência. Ela jurou que, se tivesse a chance, faria algo para combater essa crueldade. Pouco sabia ela que essa chance chegaria mais cedo do que imaginava. Em 1939, Nancy se casou com um rico empresário francês, Henri Fioca. Quando a guerra estourou e a França foi ocupada pelos nazistas, o casal decidiu usar sua riqueza e influência para ajudar a resistência francesa. Nancy começou a atuar como mensageira, transportando documentos e suprimentos vitais para os grupos de resistência. Sua aparência elegante e seu charme natural a tornavam insuspeita aos olhos dos nazistas. Mas a vida dupla de Nancy estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Você consegue imaginar como é ter seu nome na lista dos mais procurados da Gestapo? Pois é, nossa heroína conseguiu essa honra. E o motivo? Bem, isso tem a ver com uma habilidade muito especial que ela desenvolveu. Uma habilidade que salvou centenas de vidas e deixou os nazistas furiosos. Fique atento, porque essa parte da história vai te surpreender e mostrar por que Nancy Wake se tornou uma lenda da espionagem. A fama de Nancy como agente da resistência cresceu rapidamente. Ela se tornou especialista em contrabandear pessoas para fora da França ocupada, principalmente pilotos aliados abatidos e judeus perseguidos. Sua rede de contatos e sua astúcia eram tão eficientes que ela conseguiu salvar mais de 1.000 pessoas. Os nazistas, frustrados com seu sucesso, a apelidaram de o Rato Branco devido à sua incrível capacidade de escapar das armadilhas. A Gestapo chegou a oferecer uma recompensa de 5 milhões de francos por sua cabeça, tornando-a a mulher mais procurada da França ocupada. Mas Nancy era escorregadia demais. Numa ocasião memorável, ela foi parada em uma blitz nazista. Com seu charme característico, flertou com o oficial alemão enquanto outro agente da resistência, escondido no porta-malas do carro, suava frio. Nancy não só passou pela blitz, como ainda conseguiu informações valiosas do oficial nazista. No entanto, em 1943, a rede de Nancy foi descoberta. Ela teve que fugir da França, deixando seu marido para trás. Henri foi capturado e torturado pelos nazistas, que queriam informações sobre o paradeiro de sua esposa. Heroicamente, ele não revelou nada e foi executado, um sacrifício que assombraria Nancy pelo resto de sua vida. Após sua fuga da França, Nancy não se contentou em ficar segura. Ela se ofereceu para o executivo de operações especiais britânico e foi treinada como agente de campo. Em 1944, ela foi lançada de paraquedas de volta à França ocupada, desta vez como uma agente totalmente treinada em sabotagem e guerrilha.
E aqui vem a surpresa. Nancy Wake, a ex-jornalista e socialite, se transformou em uma das comandantes mais eficazes da resistência francesa. Ela coordenou ataques a instalações alemãs, sabotou linhas de comunicação e treinou novos recrutas em táticas de guerra. Sua coragem era lendária. Certa vez, quando um ataque aliado foi comprometido porque o rádio da resistência quebrou, Nancy pedalou mais de 500 quilômetros em 72 horas através de postos de controle nazistas para entregar a mensagem e salvar a operação. Mas o ápice de sua carreira como agente veio em agosto de 1944, quando ela liderou um grupo de 7.000 maquis, guerrilheiros franceses, contra 22.000 soldados alemães. Contra todas as probabilidades, seu grupo saiu vitorioso, destruindo a presença nazista na região e preparando o terreno para a libertação da França. A história de Nancy Wake é mais do que uma narrativa de guerra. É um testemunho do poder da convicção, da coragem e da resiliência humana. Essa mulher extraordinária, que começou como uma jovem jornalista indignada com as injustiças que via, se transformou em uma das agentes secretas mais eficazes e condecoradas da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Nancy foi reconhecida com numerosas medalhas, incluindo a Medalha George do Reino Unido, a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos e a Croix de Guerre da França. Ela se tornou a mulher mais condecorada da Segunda Guerra Mundial. A lição que podemos tirar da vida de Nancy Wake é profunda. Uma pessoa comum, movida por um senso de justiça e determinação inabalável, pode fazer a diferença mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ela nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a vontade de agir apesar dele. Nancy Wake viveu até os 98 anos, falecendo em 2011. Até o fim de sua vida, ela manteve o espírito indomável que a caracterizou durante a guerra. Quando perguntada sobre seus feitos, ela costumava dizer com humildade: "Eu não era nada de especial, apenas uma pessoa que não gostava de ver gente sendo empurrada." Sua história nos lembra que cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença, de lutar pelo que é certo, mesmo quando as probabilidades parecem estar contra nós. Nancy Wake provou que uma pessoa determinada pode mudar o curso da história. E você, o que faria se estivesse no lugar dela? Que batalhas você escolheria lutar? Que injustiças você se levantaria para combater? A história de Nancy Wake nos desafia a sermos melhores, mais corajosos e a nunca subestimarmos o impacto que podemos ter no mundo. Se esta história o inspirou tanto quanto a nós, não deixe de compartilhar este vídeo e espalhar a lenda de Nancy Wake. E se você quer conhecer mais histórias de heróis esquecidos da Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Na próxima semana, traremos a incrível história de Witold Pilecki, o homem que se infiltrou voluntariamente em Auschwitz para expor os horrores do Holocausto. Até a próxima, e lembre-se, a coragem de uma pessoa pode mudar o mundo. Qual será o seu legado?